Havendo o número regimental, declaro aberto a 9ª reunião da Comissão do Meio Ambiente. A presente reunião destina-se à realização de audiência pública para debater a situação ambiental dos assentamentos rurais no Brasil, em atendimento ao requerimento número 5 de 2018 da Comissão do Meio Ambiente. Foram solicitadas a indicação de representantes da Secretaria Especial de Agricultura Familiar e do Desenvolvimento Agrário e também do Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária, do INCRA. A reunião será interativa, transmitida ao vivo e aberta à participação dos interessados por meio do portal e-Cidadania, pelo endereço senado.leg.br/e-cidadania ou pelo telefone 0800 61 2211. Informo que, nos termos da Instrução Normativa número 9/2017 da CGM, a Secretaria solicitará a degravação da presente reunião para que as notas taquigráficas sejam anexadas à respectiva ata, de modo a facilitar a elaboração do relatório. Eu convido para compor a mesa o chefe da Divisão dos Recursos Naturais do INCRA. Informo que a Secretaria Especial de Agricultura Familiar e Desenvolvimento Agrário não indicou representante. E também, só para efeito de registro, nós fizemos convite do... Fizemos convite, aí eles não indicaram. E do IBAMA foi feito convite também ao IBAMA? Isso que é o do SEAD. Ah, não, esse é do SEAD. Ao IBAMA não foi feito não, né? Só ao SEAD, então. Exato. Ah, tá. Tá. Essa audiência, para quem está nos assistindo, ela é para a gente tratar de alguns temas que têm surgido em relação aos assentamentos, agricultura familiar, porque, principalmente no estado de Mato Grosso, e eu creio que é possível que exista também em outros locais do Brasil, os assentamentos, as pessoas receberam seus lotes do INCRA e não registrei a presença, então não está valendo nada ainda. As pessoas receberam os seus lotes do INCRA para trabalhar. O que nos foi passado é que começaram a fazer as suas lavouras, suas plantações, criar gado, e de repente foram surpreendidos por multas bem severas e também com a exigência de que seja feito um TAC agora, um termo de ajustamento de conduta, para que eles venham reflorestar toda a parte que já foi desmatada para plantio ou para pastagem que seja, porque a área lá só pode 80%. Isso criou realmente um problema muito sério, porque naquela área fica muito difícil que essas pessoas sobreviverem com apenas 20%, e é um problema que está posto. Havia um marco temporal para que essas pessoas se regularizassem, mas é bem verdade, e é bom que quem esteja nos assistindo possa saber, Mato Grosso é um estado que cabe 10 países do tamanho de Portugal, cabe quase 2 Franças lá dentro, cabe 7 Inglaterra. Telefonia lá, mesmo nos locais onde se diz que tem vivo, claro, você tem que ficar procurando as zonas onde a conectividade é melhor. Então, essas pessoas, ainda mais as que vivem na roça, elas não têm acesso à Diário Oficial da União, elas não têm acesso às informações que a gente tem no dia a dia, mas os órgãos governamentais, quando eles chegam, eles tratam-nas como se eles estivessem assistindo, como eles tivessem acesso à internet a todo momento,
E o certo é que é óbvio que a lei ela não dá isenção se a pessoa ignora a lei, não é porque ela ignora que vai isentar de cumpri-la. Mas o fato é que nós temos um problema social posto e nós precisamos achar uma saída. Eu penso que são dois órgãos do governo, IBAMA e o INCRA, que têm condições melhores de se entender do que essas pessoas simples. Por exemplo, o Ministério Público entrou na parada, eu não sei se pus sugestão do IBAMA, mas sugeriram que eles reflorestem com Baru, Jitirana e mais não sei o que lá. E eu até aconselhei que eles não façam esse TAC. Falei, vocês vão acabar sendo presos, não vão dar conta de cumprir isso. A gente tem que procurar uma saída para que eles possam ter sobrevivência e que os órgãos possam se entender, esses dois órgãos governamentais. Não é possível que o governo dê com a mão e tire com a outra. E, dito isso, eu quero passar a palavra para o nosso convidado, que tem 15 minutos para sua fala, Dr. Roberval. Obrigado, presidente. Excelentíssimo senhor presidente, excelentíssimas senhoras e senhores senadores, demais autoridades, senhoras e senhores servidores da casa e convidados. Nós fomos convidados, o INCRA foi convidado para participar dessa audiência pública, e inicialmente na condição de representante do INCRA, através da Coordenação Geral de Meio Ambiente e Recursos Naturais. Dr. Roberval, eu queria parabenizar o INCRA, porque o INCRA é um dos órgãos do governo que, apesar das dificuldades, apesar de toda a falta de pessoal, apesar de tudo, é um órgão que não foge dos debates, não foge dos enfrentamentos, é um órgão que respeita o legislativo e um órgão que, toda vez que é convidado, ele não se furta a buscar entendimento. É um órgão que recebe as pessoas do campo e é um órgão que, acima de tudo, trata com respeito àqueles que o procuram. Então, eu queria fazer esse registro por questão de justiça. Muito obrigado, senador, pelo registro. Tá? E o INCRA agradece aqui pelo convite da Comissão de Meio Ambiente para debater sobre o tema dos desafios da agricultura familiar relacionados ao desenvolvimento rural sustentável. O assentamento de famílias, ele constitui uma ferramenta importantíssima no contexto da agricultura familiar. Nós temos alguns números aqui para tentar passar a ser breve. O INCRA tem hoje 972 mil famílias assentadas no Brasil, distribuídas em 9.374 assentamentos, criados pelo INCRA ou aqueles reconhecidos, numa área de mais de 88 milhões de hectares no Brasil. Diante disso, nós temos um desafio muito grande, com 4,4 milhões de estabelecimentos atualmente no Brasil, que são estabelecimentos da agricultura familiar. 84,4% do total dos estabelecimentos agropecuários do país estão dentro desse contexto da agricultura familiar. 9 em cada 10 propriedades agrícolas mundiais são geridas por famílias que produzem cerca de 80% dos alimentos no mundo, segundo os dados da FAO, Organização das Nações Unidas para a Agricultura e Alimentação. Conforme dados da SEAD, que substituiu o MDA, dados de 2017, 70% dos alimentos que chegam à mesa da população são produzidos pela agricultura familiar. Nós temos um embasamento aqui para fazer essa apresentação aqui, senador presidente. Com base, principalmente, nós tiramos um recorte da Amazônia,
onde também está inserido Mato Grosso, na Amazônia Legal. O estudo é de desmatamento dos assentamentos da Amazônia, histórico, tendências e oportunidades. Esse estudo foi feito pelo IPAM, em parceria com o INCRA. Tá? E desses assentamentos, nós temos assentamentos menores que 10 hectares, que foi feito um recorte com esse tamanho de área, e os assentamentos maiores que 10, e os desmatamentos maiores que 10 hectares. Foi constatado que nos assentamentos do INCRA, ou reconhecidos, as áreas desmatadas diretamente pelos assentados do INCRA, elas são áreas menores que 10 hectares. Algumas dessas áreas, em média, isso aí considerando o todo, a grande maioria, esse recorte da Amazônia, em média de 5 hectares de desmatamento. Entendemos que esses 5 hectares de desmatamento, ele seja justamente aquela área que é trabalhada pelo agricultor familiar, né? Nós temos uma média também aí, que nesse estudo também foi observado, aí de acordo com esse gráfico, uma média de 30% de desmatamentos ocorridos dentro dos assentamentos na Amazônia Legal, no bioma Amazônia. Só que desses 30% é verificado pelo INCRA que esses desmatamentos são realizados por pessoas que não são cadastradas no INCRA pela Reforma Agrária. Tá? É um dado preocupante que a gente tem, e o INCRA está tomando providências, inclusive agora com o advento da nova lei de regulação fundiária, para que a gente resolva isso, dar um suporte mais qualitativo para a supervisão ocupacional dos assentamentos, porque aí, nesses 30% de desmatamento dentro dos assentamentos, tem os invasores de terras, tem alguns grileiros, então tem pessoas que não fazem parte do nosso público, né? Porque o INCRA destina a terra para algumas pessoas, e, infelizmente, acontece dentro dos assentamentos um nível muito alto de saída. As famílias acabam saindo por diversos motivos, infelizmente. Então, assim, dentro dessa questão do desmate na Amazônia, que foi o recorte que nós tivemos aqui para trazer, para apresentar, está em média de 5% aquele desmate feito pelo nosso público, que é o público da Reforma Agrária assentado do INCRA. Com base nisso aí, como eu já falei, o INCRA está implantando agora o Plano Nacional de Supervisão Ocupacional. Esse plano ele traz várias providências aí para implementar em todas as superintendências regionais do INCRA no Brasil o contínuo planejamento para a supervisão ocupacional dos lotes de reforma agrária, com a capacitação dos membros dos núcleos operacionais de supervisão ocupacional nas regionais. Está em vista também a elaboração e implementação dos planos regionais de supervisão ocupacional, implementação do sistema da Sala da Cidadania para fins de supervisão ocupacional, implantação do SIGRA-RADIS em todas as superintendências regionais, inclusive o SIGRA-RADIS, presidente, começou pelo Mato Grosso. Mato Grosso foi pioneiro nesse sistema. Esse sistema vai trazer uma ajuda muito grande para o INCRA na gestão dos nossos assentamentos, porque ele unifica as informações, e essas informações são repassadas diretamente para os dados, para as bases de informações do INCRA, para que sejam tomadas as providências decorrentes desse trabalho. A implantação do SASO em todas as superintendências regionais, que é o sistema de supervisão ocupacional, a verificação das condições de permanência das famílias assentadas nos lotes da reforma agrária. Nós tivemos uma situação recente,
2006, 2007, o TCU bloqueou algumas famílias e uma das condicionantes do TCU que firmou com o INCRA um acordo para que fosse desbloqueada seria que o INCRA procedesse à verificação das condições de permanência do INCRA, das famílias. E essa verificação dessas condições, ela vem trazer uma atualização das informações dos nossos assentados, no âmbito nacional. Monitoramento e avaliação das ações do plano de supervisão ocupacional, até para a tomada de providências e diretrizes por parte da autarquia. Com o advento da Lei 13.465, que é a Lei de Regularização Fundiária, o INCRA também sentiu a necessidade de atualizar os seus instrumentos internos, as suas normativas, e está sendo implantada agora a nova instrução normativa atualizada para alienação de imóveis rurais e regularização em projetos de assentamento, com critérios e procedimentos para emissão de instrumentos de titulação em terras de patrimônio do INCRA ou da União, vinculadas ao projeto de assentamento do INCRA. As condições de pagamento e liberação também estão previstas nessa instrução normativa e os critérios e procedimentos para a permanência do beneficiário na parcela do Programa Nacional de Reforma Agrária e das ocupações irregulares. Essa lei ela trouxe algumas novidades na questão da permanência do beneficiário e o INCRA está se adaptando. Inclusive, nós tivemos no ano passado, ano 2007, já com base nessa nova lei, nós tivemos um recorde dentro do INCRA de titulação de parcelas rurais nos nossos assentamentos. Um dos parâmetros que trazem maior garantia para os nossos assentados e que podem interferir diretamente na diminuição dos desmatamentos dentro dos projetos de assentamento da reforma agrária é o acesso ao crédito rural, né? E aí nós temos dois tipos de crédito que nós elencamos aí: os provenientes do portfólio do INCRA para instalação e desenvolvimento produtivo das famílias assentadas. O INCRA ele tem créditos que ele faz a concessão direta de créditos para assentados, basicamente dos créditos de instalação, que dão suporte para os nossos assentados, para a produção dos seus insumos agrícolas, dos produtos agrícolas, e também para a incrementação também na renda dos assentados. Também tem os créditos decorrentes do Programa de Apoio à Produção Rural, a exemplo do FNO e os PRONAFs que existem aí. Está em proposta, junto à Casa Civil da Presidência da República, pelo INCRA, uma proposta de regulamentação de créditos ambientais. E esses, mais especificamente, vão afetar nessa temática do desmatamento, da diminuição do desmatamento. Nós temos aí o crédito florestal, e nesse ponto do crédito florestal, eu quero fazer uma observação. Que ele visa a implantação, manutenção e desenvolvimento de sistemas agroflorestais ou manejo florestal sustentável para a exploração racional de áreas de reserva legal ou área de preservação permanente, nos projetos de reforma agrária ou reconhecidos, no valor de até R$ 6.400 por família assentada. A pretensão da inserção na modalidade de crédito florestal, ela visa a implantação, manutenção e desenvolvimento dos projetos de desenvolvimento voltados aos sistemas agroflorestais, manejo florestal sustentável, no sentido de permitir o uso racional da vegetação nativa presente nos lotes,
quando houver, e das áreas de reserva legal em assentamentos com percentual de vegetação nativa igual ou superiores ao exigido pela lei. De acordo com a lei, a reserva legal tem a função de assegurar o uso econômico de modo sustentável dos recursos naturais do imóvel rural, auxiliar a conservação e a reabilitação dos processos ecológicos e promover a conservação da biodiversidade, bem como o abrigo e a proteção da fauna silvestre e da flora nativa. Quanto ao crédito de recuperação ambiental, ele viabiliza a implantação, manutenção e desenvolvimento de sistemas agroflorestais para a recuperação produtiva de passivos ambientais em área de reservas legais ou área de proteção permanente, anteriores a 25 de maio de 2012. Esse recorte dessa data, de 25 de maio de 2012, refere-se ao novo Código Florestal. Isso será implantado nos projetos de assentamento da reforma agrária ou nos projetos reconhecidos pelo INCRA, no valor de até R$ 5.000 por família assentada. Nesse quesito de crédito de recuperação ambiental, temos uma observação a fazer, que alguns assentamentos do INCRA, quando o INCRA já faz a aquisição, ele já vem com passivo ambiental. E, nesse caso, aí, esse crédito já visa também ajudar os nossos assentados nessa recuperação dessas áreas. Outras estratégias adotadas pelo INCRA. O Cadastro Ambiental Rural, o CAR. O Cadastro Ambiental Rural, ele é uma ferramenta importante na regularização ambiental dos assentamentos. Tem sido... o INCRA iniciou com o Cadastro Ambiental Rural dos perímetros e agora nós estamos já avançando no Cadastro Ambiental Rural dos lotes, para fins de viabilizar uma melhor gestão ambiental das nossas parcelas de reforma agrária. Estamos em trabalhos finais para lançamento do edital da chamada pública para credenciamento de entidades. Essas entidades formalizarão acordos de cooperação técnica com o INCRA, com a finalidade de fazer a regularização e a gestão ambiental nos projetos de assentamentos da autarquia. O INCRA capacitou, em final do ano passado, em novembro de 2017, mais precisamente, cerca de 1.000 pessoas, entre servidores e parceiros, em programa de regulação ambiental. Essas pessoas já estão também nos ajudando nessa tarefa da gestão, da regularização, na gestão e regulação ambiental. Desafios e oportunidades para os assentamentos, nós temos aqui, citar alguns exemplos, ampliação do quadro de servidores, o INCRA, como Vossa Excelência falou, não se furta da sua missão institucional, mas hoje nós estamos com um quadro muito reduzido para dar conta da grande demanda de assentamentos na reforma agrária no Brasil, a valorização das carreiras dos servidores da reforma agrária, a modernização e integração dos sistemas de gestão da informação, a agilidade na execução orçamentária para reduzir o passivo dos investimentos de ATER e crédito, revisão das normativas legais que facilitem o processo de consolidação e emancipação em assentamentos. Essa questão da consolidação e emancipação tem sido um problema histórico no INCRA, que, uma vez isso seja equalizado, a gente vai trazer uma nova realidade para os nossos assentamentos. Porque, infelizmente, com governos, isso não foi levado a efeito. A questão da consolidação, principalmente por não ter um investimento mais massivo na infraestrutura, na preparação desses assentamentos para que eles se tornem emancipados. Assistência técnica qualificada. Uma outra questão que a gente colocou aí como um desafio
as parcerias, o estabelecimento de parcerias. Em alguns casos, como eu citei aqui logo no início da fala, a questão das pessoas que invadem os assentamentos do INCRA, e muitas vezes, em grande parte, até com cometimento de crimes dentro dos assentamentos, crimes ambientais, inclusive, né? E o INCRA sozinho, muitas vezes, não dá conta de fazer isso, porque o servidor, né, a gente também tem que pensar na segurança dos nossos servidores, né? E a gente precisa fomentar mais essas parcerias. A Polícia Federal tem sido uma parceira incansável nesse ponto, assim como o IBAMA também, para que a gente possa fazer esse trabalho. Mas, infelizmente, nem todas as situações eles podem estar juntos conosco. Então, a gente fomentar, conseguir mais estabelecimento dessas parcerias seria importante para o nosso trabalho. Nós temos um exemplo lá no Pará, no estado do Pará, município de Anapu, um projeto de assentamento, inclusive, que nós estamos com servidores ameaçados, ameaças descaradas mesmo contra nossos servidores, com mensagem para o celular, mandam e-mail e tudo mais. Então, assim, a gente precisa do apoio da polícia nesses casos. Lógico que são casos específicos, pontuais, né? Não são todos os casos. E nos casos em que o INCRA pode sozinho fazer o trabalho, a gente tem ido a campo e temos feito o trabalho. Parceria também com as OEMAs, nós temos, principalmente nos estados da Amazônia, o estabelecimento de apoio, de parcerias com órgãos ambientais dos estados, fazendo licenciamento, a potencialização da gestão ambiental, com vistas à redução e a conversão florestal nos assentamentos. Essas são as minhas palavras por hora, presidente. Estou aqui à disposição de todos para eventuais questionamentos. Estamos preparados aqui para o debate. Muito obrigado. Doutor Roberval, vou citar um caso concreto. Lá em Mato Grosso, na região de Querência, eu estive lá, fui recebido pelo prefeito Fernando Gurgem e também por vários assentados do INCRA. E foi inclusive a partir da provocação deles que nós fizemos o requerimento dessa audiência pública, porque lá é aquela situação que eu falei, eles estão a ponto de perder os seus lotes. Eu não sei se é do conhecimento da sua área lá no INCRA, essa situação de querência, mas o fato é que havia aquela determinação. Em determinado momento, Mato Grosso passou a ter aquela exigência de 80% de preservação. Então, isso praticamente inviabiliza os assentados de trabalharem os seus lotes, porque eles ficam 20% da área. Você imagina, os lotes do INCRA geralmente não são lotes grandes. E quem desmatou todo está todo enrolado agora. E a minha pergunta, eu gostaria que o senhor pudesse, principalmente para quem está nos assistindo lá em Querência, ver se tem alguma saída para essas pessoas que estão, digamos, nessa situação, estão encalacradas nessa situação, esses assentados. Porque são pessoas simples que não têm como manejar as engrenagens judiciais para contratar um bom ambientalista, um bom advogado ambientalista, técnicos que vá tirar eles dessa enrascada. Ali, se for na inércia e no curso normal do processo, vão perder aqueles lotes, vão ser processados, eventualmente até presos, porque a gente sabe que a legislação ela é uma legislação dura, mas a gente sabe que o INCRA ele tem esse entendimento de que a preservação
ela tem que estar em consonância também com os objetivos do assentamento. Então, quando o INCRA abriu o assentamento, eu creio que tinha um objetivo. Qual era o objetivo? Era dotar aquelas famílias do meio de subsistência para que elas pudessem exercer sua atividade econômica ali na zona rural, seja pecuária, seja agricultura. Então, eu gostaria que o senhor nos falasse um pouco sobre assentamentos que estão nessa situação. Eu creio que não deve ser a realidade só de Querência, deve ter outros locais também no Brasil que estejam nessa situação. Senador, muito embora a lei, o Código Florestal, né, tenha trazido novidades para essas áreas de assentamentos, o INCRA tem olhado de forma bastante preocupante para essas situações, porque nós temos que evitar, e assim nós temos tido muito cuidado com isso na gestão, evitar a criminalização dos nossos assentamentos. Temos buscado resolver algumas questões, por exemplo, nesses casos específicos, o INCRA tem buscado parceria, inclusive estamos construindo uma parceria boa com o Estado do Mato Grosso, através do órgão ambiental. Nós tivemos reuniões, inclusive, essa semana lá no Estado, para buscar viabilizar a permanência dessas pessoas nos assentamentos. O INCRA não assentou essas pessoas para depois puni-las, né? Temos que buscar uma viabilidade de como resolver essa situação, e uma adequação à lei, mas também sem esquecer o homem, com a sua subsistência, né, com a sua produção, com a sua renda, com a preocupação com as suas famílias. Então, eu sei que esse é um caso muito específico lá do município de Querência, eu tomando conhecimento agora, né, nós podemos, inclusive, depois também lhe fornecer maiores informações sobre esse caso específico, porque, no caso da supervisão ocupacional dentro do INCRA, ela não é feita pela coordenação de meio ambiente, ela é feita pela diretoria de desenvolvimento, através de outros colegas que fazem isso. Nessas situações onde são observados algum ilícito penal ou alguma infração penal, não, criminal, desculpa, ou alguma infração contra ao nosso Código Florestal, aí os setores de meio ambiente das regionais são acionados para fazer isso, tá? Mas, assim, não é a intenção do INCRA fazer essa punição, sair a caça às bruxas, né? Lógico, a gente tem que trabalhar sempre dentro da legalidade, né? O princípio da legalidade ele é primordial, é um dever da administração pública, mas a gente também tem que buscar a viabilidade para os nossos assentados. Essa é a nossa política dentro do INCRA. Não só punir, mas também buscar. Nesse caso, especificamente, a gente poderia, não sei se a prefeitura lá, através dos órgãos ambientais, também devem estar procurando, aí o INCRA se prontifica para isso, na questão do manejo, né, dessas áreas aí, para que possa permanecer os nossos assentados na área, produzindo, morando lá. Doutor Roberval, outra questão. A legislação ambiental no Brasil ela é ampla e pode ser considerada suficiente na preservação do meio ambiente. No entanto, a letra da lei por si só não basta, pois são necessários instrumentos que garantam a sua aplicabilidade. Nos assentamentos rurais, como eu disse agora há pouco, a gente precisa, e o senhor foi muito feliz quando disse, a gente precisa se preocupar com o homem, a gente precisa adequar as normas às realidades ambientais com a realidade do assentamento, que nem sempre favorece o cumprimento da norma ambiental avaliada. Então, às vezes, a gente aqui no parlamento, e aqui em Brasília, você faz a norma para aplicar lá no interior do Brasil, um país de dimensões continentais que nem o Brasil. E por isso a importância do INCRA, do seu setor principalmente,
que é quem pode ir lá no campo, avaliar. E essa sua visão de dizer, nós não podemos criminalizar os assentamentos, ela é de suma importância. De suma importância porque é muito fácil, eu daqui do Brasil Maravilha, ou eu tomando pera manca no Leblon, simplesmente olhar para o restante do Brasil e falar assim, olha, prende tudo esses desmastadores. Quando muitas vezes o cara tem é aquele pedacinho de 5 hectares lá para sobreviver. E derrubou uma árvore, já se exige todas as penas da lei em cima dele. Então, essa forma que às vezes no assentamento, às vezes por desconhecimento, às vezes até mesmo pelo costume de se lidar com a terra, ou ainda pela falta de fiscalização efetiva para o cumprimento da lei, dentre as preocupações ambientais dos assentados, eu creio que o mais comum são as queimadas. Eu, por exemplo, posso dizer para o senhor que eu até brinco com meu pai. Meu pai é analfabeto, nós viemos da roça, e eu brinco com ele que ele devia pegar prisão perpétua, porque quando a gente veio do Nordeste, nós fomos para Mato Grosso, final da década de 60, 70, que jeito que era feita? Derrubava no machado, tocava fogo, limpava, estocava, plantava por 2 ou 3 vezes ali e depois plantava capim. Era isso. Não existia legislação ambiental, não existia nada. E além disso, tatu, o que passasse na frente, matava para comer também. Então, assim, o homem do campo, ele não... Agora que está se chegando mais informações, mas a grande maioria das pessoas do campo, ele não tem essa noção de que ele está cometendo um crime. Ele está cometendo um crime, às vezes porque tirou carpio lá ou roçou 1 hectare, 2 hectares para... Então, diante disso, eu gostaria de saber se existe algum projeto de educação ambiental para os assentamentos que oriente sobre as novas práticas agrícolas, sobre gerenciamento de fogo, e gostaria se o INCRA tem recebido recursos para isso, se está no radar do INCRA esse tipo de trabalho. Certo. Presidente, um dos desafios para que a gente consiga equacionar essas situações, e a gente pautou algumas agora, mas eu volto aqui a reafirmar, é a assistência técnica. Sim. O agricultor, o assentado, assistido, bem assistido, né, com uma assistência técnica qualificada, ele evita de fazer determinadas coisas que venham contrariar a legislação. A gente precisa fomentar mais a assistência técnica nos nossos assentamentos. A extensão, o INCRA tem suporte para isso? O INCRA faz uma assistência técnica, mas assim, a gente acredita que ela hoje talvez não seja suficiente para atender todas as demandas. Então, a gente precisa dar um fomento maior para essa assistência técnica, no sentido de ajudar esses agricultores para que eles não venham a infringir a legislação. Tem um programa também dentro do INCRA que a gente precisa também dar um suporte maior para um resgate para esse programa, que é o programa Assentamentos Verdes, também que traria também, que daria um suporte significativo para que a gente não chegasse a situações dessas que o senhor acabou relatando aqui, né? Por um lado, enquanto a Lei de Regulação Fundiária ela flexibilizou a permanência do homem no campo, a gente tem um desafio agora de buscar fazer um consenso entre a Lei de Regulação Fundiária, que quer a permanência do homem no campo, e a lei
as leis ambientais, né? Para que ele se adeque a essa legislação e daí continue lá, como eu afirmei há pouco, o INCRA não está aqui, não tem o condão principal de fazer, de retirar, assentar para depois retirar, né? Se a gente vai ter que retirar lá, são aqueles que não têm o perfil, que infelizmente muitas vezes são os maiores cometedores de crimes, né, de abusos dentro dos assentamentos. E a gente tem buscado dar maior apoio aos nossos assentados. E nosso entendimento é que a assistência técnica e extensão rural é um dos caminhos mais plausíveis para que a gente possa chegar no sucesso desse trabalho. A nossa preocupação, doutor Roberval, é que, e eu creio que o senhor tocou num ponto nevrálgico da coisa, é justamente isso. O INCRA não assenta para depois querer retirar ou criminalizar esses assentados. E o que a gente vê, eu posso observar, fazer tipo quente, observar o todo a partir do meu cantinho. Falo a partir de Mato Grosso, o que eu vejo lá. Uma grande rotatividade e poucos são os assentamentos que você encontra os originais ainda lá. Porque, ao mesmo tempo que o Estado ele concede um pedaço de terra para essas pessoas, esse mesmo Estado, através de outros órgãos, cria tanto embaraço, tanta complicação, que a pessoa acaba desistindo. Quem consegue se manter no campo hoje não é mais aquela coisa romântica, vamos dizer assim, o homem do campo. O homem do campo hoje que consegue se manter é o cara que tiver uma boa empresa de meio, para conseguir se defender das arapucas tributárias, das arapucas do cipual ambiental, de tudo que aparece para ele. A pessoa simples, dificilmente ele consegue. E daí talvez esteja o principal desafio do INCRA. Como proteger, vamos dizer assim, como fazer um laboratório de blindar essas pequenas células que estão lá trabalhando, porque essas pessoas geralmente elas não têm estrutura até psicológica para receber. Chega viaturas do IBAMA lá com o sujeito parecendo o Pancho Villa, com catucheira de um lado, catucheira do outro, entra na... Ele nunca geralmente compareceu numa delegacia, e isso é ponto de honra para eles. E chega lá e ele já é multado, e fala em milhões, essas multas são multas caras. Eles ficam desesperados. Eu vi lá as pessoas em estado deplorável emocionalmente falando, e sem saber a quem recorrer. E aí aparece toda sorte de aproveitador para vender facilidade. E aí chega, lógico, vamos fazer um TAC, um termo de ajustamento de conduta. E ele, no desespero, faz qualquer coisa. E eu fiquei muito penalizado de ver essa situação. E, ao mesmo tempo, eu vejo o INCRA... O senhor falou das boas intenções do INCRA, mas eu vejo o INCRA, pelo menos no meu estado, não sei no restante do país, mas com deficiência de pessoal muito grande. E a gente precisa começar a fazer esse debate aqui para enfrentar isso, porque senão daqui a pouco você não vai ter... Eu vejo muito discurso contra, por exemplo, a concentração de terras. Mas, ao mesmo tempo, parece que tudo é feito para que haja uma concentração de terra. Porque eu vejo principalmente os partidos que aqui defendem o pequeno. Eu vejo o pequeno aqui parece pudim na boca de quem gosta de doce. Só se fala no pequeno, só se fala no pobre aqui. Mas quando se faz as legislações, não se cuida da proteção destes. Então faz uma tábua rasa a partir de Brasília, e eu cito aqui para o senhor, por exemplo, um caso específico, só para ver como é que as pessoas do campo, às vezes, são tomadas. Chegou uma fiscalização no Pantanal, e isso foi um pequeno sitiante que me falou. Chegou uma fiscalização do Ministério do Trabalho, e ele tinha comprado
todos os IPIs lá para o vaqueiro e tal, uma pequena propriedade, 60 hectares. Acontece que tem uma exigência específica de uma bota. A bota tal tem que o vaqueiro ter aquela bota lá. Os caras chegaram lá, o vaqueiro não estava usando a bota. Ele falou, mas por que não estava usando a bota? Vamos fazer a multa. Ele falou, não, mas tem a bota, mas não está usando. Eu falei, mas não usa porque o estribo dos brasileiros tem um padrão. E o diabo da bota, que foi feita a NBR, não cabe no estribo. Vocês fizeram uma bota que não cabe nos estribos. Ele falou, até cabe, mas ela trava e corre o risco do cavalo, numa disparada, ele ficar preso. Então, eles fazem uma opção. Compra a bota, porque a lei exige, coloca lá na prateleira. Mas, sabe o que o fiscal fez? Ele falou, bom, tem que usar a bota. Fez a multa para o negócio. Não é nada, mas é uma multa de R$10.000 para uma pessoa que está numa propriedade de 60 hectares, é muito dinheiro, doutor Roberval. Eu estou dando esse exemplo, não tem nada a ver com a sua área, que é o INCRA, mas eu estou dizendo assim, no contexto geral, para mostrar para as pessoas que nos assistem qual a situação das pessoas que vivem nos rincões brasileiros. Porque chego eu lá de paletó, concursado, ganhando a diária, não estou muito preocupado com o que vai acontecer com ele depois, eu estou só com o talão de multa, com a meta a cumprir, e não estou desfazendo do trabalho do fiscal. Mas é que nós precisamos começar a ter, ou a legislação se adequar, nós temos que chegar a um ponto de consenso, e é por isso esse debate aqui, doutor Reval, como é que nós vamos chegar a um consenso, a um ponto ótimo, em que a norma possa convergir para esse ponto que o senhor falou, dela servir ao homem e não o homem à norma. Porque senão ela vai simplesmente, essas pessoas vão daqui a pouco falar, olha, vai ficar que nem aquela piada do Tom Cavalcante, que dizia que o fiscal chegou um dia e perguntou, o que você está dando para esses porcos aqui? Ele falou, não estou dando nada não, eles comem aí, fica aí solto. Ele falou, isso é um absurdo, dá uma multa para ele, não pode tratar os animais assim não, isso é maus trato com os animais. Aí, e não pode criar solto também não, aí ele fez um chiqueiro, pôs lá, aí, daí a pouco, o fiscal voltou, falou, o que é que você está dando? Ele falou, estou dando bolacha, estou dando melancia, estou dando macarrão, estou dando tudo. Ele falou, mas que coisa, tanta gente passando fome e você dando essa fartura para os porcos? Multou o cara. Da outra vez que o fiscal veio e falou, o que você está dando para os porcos? Ele falou, rapaz, não dou nada não, eu dou R$5 para cada um e eles comem onde quiser. Quer dizer, eu estou falando aqui por absurdo, mas é que às vezes acontecem certos absurdos com o homem do campo. Ele é uma pessoa simples, e eu não estou falando que não existem crimes. O senhor sabe muito bem, o senhor mesmo colocou o gráfico ali, nós temos invasores, nós temos situações em que há ameaças aos fiscais, é preciso separar o joio do trigo. E é justamente nesse ponto aqui, o doutor Roberval, que a gente precisa levar essa preocupação ao INCRA, para que a gente possa separar o homem do campo dos bandidos do campo. Porque a gente sabe que nós temos pistolagem no campo, nós temos pessoas, quadrilhas, que elas vivem de invadir uma terra aqui, invadir outra ali. Não é dessas que eu estou falando, esses aos rigores da lei. Mas a pessoa que sempre viveu no campo, que o costume dele era aquele. O que nós temos que partir é para justamente isso que nós falamos agora há pouco. Projetos de educação ambiental e de trazer ele para essa seara da legalidade, mas da instrução. Eu vou citar o caso do meu pai, por exemplo. Ele agora não está mais na roça. Mas se meu pai estivesse na roça, continuaria na mesma prática. Tocando fogo no pasto para poder nascer de novo, que é o que ele sabe, é o que aprendeu. Fazendo, se fosse plantar roça, ia estar derrubando ainda do mesmo jeito. Quer dizer, e as práticas mudaram. E como se faz isso? Bom, eu chego lá com talão de multa, multo ele em 2, 3 milhões, pronto, acabou. Eles não têm como pagar. Então, esse é um ponto-chave. Eu tenho uma preocupação, doutor Roberval, porque nós estamos partindo, como eu disse, volto a esse ser virtual que eu criei aqui.
de paletó, engravatado, que chega, sai daqui ganhando diária e chega lá no Mato Grosso. Cito agora um caso concreto para o senhor. Não é da sua alçada porque é a tribo indígena. Mas a realidade dos indígenas no Brasil, a maioria das tribos, é fome, é índio na sarjeta das cidades. Toda cidade que tem uma aldeia por perto, você vai ver índios caídos, índios, prostituição nas aldeias, uma pobreza extrema, doenças, mortalidade infantil, um caos total. Mas tem uma ilha de excelência no estado de Mato Grosso, se chama a tribo dos Parecis. Eles já tinham uma tradição de plantio, e quando a tecnologia do plantio chegou em Mato Grosso, eles dominaram a tecnologia e começaram a plantar nas terras deles, devidamente acompanhado pela FUNAI, e foram sabidos. Eles fizeram o quê? Chamaram a FUNAI, chamaram o Ministério Público e chamaram o Judiciário. Falou, queremos plantar. E queremos fazer isso de forma legal. E assim fizeram. E foram buscar recursos no Banco do Brasil. Chegaram lá na porta, bate no Banco do Brasil. Banco do Brasil, que bacana, todo mundo, nossa, isso é maravilha. Olharam o projeto, isso é a solução para os indígenas brasileiros. Que bacana, projeto bacana, manda para cá. Cadê a garantia real? Garantia o quê? Onde é que o índio vai tirar a garantia real? Se socorreram da FUNAI, precisamos de garantia real. Passa a FUNAI, opa, ninguém vai dar garantia real. Quem é que vai assinar um cheque aqui garantindo? Não tem. Eles tiveram uma ideia. Bom, vamos fazer parcerias, então, com os vizinhos. E os vizinhos tinham todo interesse, porque isso é sabido aqui, não é denegrindo os índios, mas quem tem fazenda próximo a aldeias, geralmente ele tem problema. É uma vaca, 2 por mês, que vai para o brejo. A vaca, de repente, some do mapa. Não se sabe se é abduzida, mas ela some. O que acontece? Os fazendeiros tiveram toda a boa vontade de fazer parceria com eles. Então, fizeram o quê? Falou, não, se a parceria é feita, abençoada, vamos dizer assim, pelo IBAMA, ou pelo IBAMA não, pela FUNAI, pela promotoria e pelo judiciário, vamos fazer. E aportaram recursos para eles comprarem os insumos, colheitadeira, essa coisa toda. Resumindo a história, hoje eles plantam lá, a realidade deles os índios são fazendeiros, a tribo toda é sucesso total. Quando chegam nas cidades, os comerciantes já ficam assim, que dia que eles vêm para a cidade? Ficam ávidos para que os índios cheguem na cidade. Eles montaram uma estrutura legalizada também, um pedágio de uma estrada que passa ali dentro, pedágio legalizado, de forma que são pessoas financeiramente bem-sucedidas. E isso vem há alguns anos já. As tribos vizinhas, que eles chamam de parentes, há poucos dias eu fiquei sabendo que eles deram ajuda de R$350 mil no período de frio para eles comprarem agasalhos. Veja bem, é uma ajuda substancial. Mas olha o que o Estado brasileiro fez com esses índios agora. Fiquei sabendo que essa semana, e olha que eles têm um TAC, Termo de Ajustamento de Conduta, a FUNAI vive dentro da aldeia acompanhando a questão ambiental lá dentro. Eles só plantam em áreas definidas pelos que eles chamam os velhos das tribos. Não é em área sagrada, não é área de mata ciliar, enfim, locais que muitas vezes eles que plantam falam, olha, muitas vezes a gente tem que plantar em área que não é tão propícia à agricultura, mas é onde os antigos das tribos dizem, é aqui que é para plantar. Pois bem, chegou o IBAMA lá, e isso eu acho que isso era para dar Globo Repórter, era para dar CNN, Times, isso era para dar escândalo mundial, porque chegou o IBAMA lá, simplesmente multou os índios todos. Eles chegaram aqui em Brasília desesperados, com medo deles tocarem fogo nos maquinários, e eles chegaram desesperados, senador, nós estamos com medo porque aquele maquinário não é nosso,
nós estamos pagando o maquinário. São colheitadeiras, por exemplo, de 1 milhão, 1,5 milhão cada uma. Falou, tem colheitadeiras lá, tem plantadeiras, tem tratores. Falou, e a nossa situação lá é que nós estamos proibidos de colher e mais, estamos proibidos de vender a safra. Então lá, essa situação está sendo, nesse momento, travada aqui em Brasília. E eu pergunto, doutor Roberval, não tem nada a ver com o senhor, mas veja bem se o Estado brasileiro não está maluco. Campinápolis, lá nos Chavantes, todas as tribos brasileiras, nós temos um problema social terrível, que nem eu falei, os índios estão no alcoolismo, morrendo de fome, aí você tem um caso de sucesso, que não está, Deus dará, não está havendo desmatamento, não está vendo. Sai lá do quinto dos infernos, me perdoe a palavra, quem está nos ouvindo na TV Senado, um órgão que é do governo e multa em milhões uma tribo e eles estão desesperados, sabendo, e os mais velhos estão desesperados, porque eles sabem qual era a origem deles, que era de sofrimento, de não ter o que comer. E mais, eles me contaram mais uma. Eu até comentei com eles lá no meu gabinete, falei, olha, o que vai acontecer é que vocês vão ter que voltar a caçar. Ele falou, dificilmente, senador, porque há poucos dias, meu irmão e meu primo foram presos dentro da aldeia, por uma equipe lá, porque eles estavam caçando. Veja bem, eles estavam caçando dentro da tribo. Não prenderam, eles foram presos. Por quê? Porque não pode caçar com espingarda. Se eles tiverem que caçar, é com flecha. E eu achei interessante, até numa audiência que nós fizemos aqui, o Branquinho, que é um dos índios lá, disse o seguinte, o que parece que quer nos tornar são guardas ambientais não remunerados, porque nós vivemos em cima de verdadeiras fortunas minerais, nós não podemos explorá-las. Não podemos plantar e também e não podemos fazer nada. Ele falou, então, as tribos que... e já conheceram também todas, já são pessoas que tiveram contato com a cultura. Ele falou, então, não pode ter nada simplesmente. Ele falou, querem que a gente fique na beira do rio, nus, caçando, e ele até brincou, não, ele falou bem sério, ele falou, olha, eu queria desafiar essas pessoas a ficar uma semana sem roupa, nas margens do rio Telespires, sendo picado pelo pium, que é um mosquitinho que tem lá. Então, são realidades que se apresentam, que são desafios para a gente que está aqui, porque essa situação dos índios é um pouco parecida com a dos assentados. Por exemplo, os assentados são colocados lá para produzir, pelo INCRA, aí vem um órgão e fala, não, vocês não vão produzir nada, e está aqui, está multado, e aí é o ponto central. Como a gente fazer para não criminalizar essas pessoas? Eu acho que são 2 desafios. Primeiro, separar bandido de gente que presta, e aí, a partir daí, não criminalizar as pessoas que estão tentando sobreviver com decência. Esse caso, por exemplo, dos índios, eu citei aqui porque ele está bem latente, hoje estão tentando se reunir, e é uma coisa pontual, nesse caso, é uma coisa ideológica, religiosa do IBAMA, que, a meu ver, o governo brasileiro precisa, não é colocar freios no IBAMA, é dizer quem manda no IBAMA, porque tivemos uma audiência com o ministro do Meio Ambiente e ficou bem claro que quem manda no IBAMA não é o Ministério do Meio Ambiente. O IBAMA é uma coisa, eu não sei que tipo de esfera autônoma ele é, mas com certeza ninguém. E com certeza ninguém regula também ele, nem esse Congresso, porque as leis que eles observam lá são a maioria infraconstitucionais feitas ao alvedrio. Então são temas polêmicos, que como estamos aqui tratando de questões ambientais, eu puxei esse assunto porque tem muito a ver com o que está acontecendo nos assentamentos. E aí é que eu queria fazer essa provocação, no sentido de que o senhor colocou ali, que tem parcerias com a Polícia Federal e com o IBAMA, e que pudesse ser visto com muito cuidado o que esse órgão está fazendo nos assentamentos. Que o INCRA possa passar uma lupa
se está havendo um cuidado com a preservação ambiental ou se está havendo, na verdade, quase que uma limpeza do campo das pessoas que são hipossuficientes dentro dessas situações. Eu digo isso porque o que eu sinto é que daqui a um pouco tempo, a continuar desse jeito, nós não vamos ter um assentamento. E todo o trabalho que vocês fizeram, de muita luta, de muito esforço para assentar essas pessoas, as pessoas não vão conseguir ficar. Não vão conseguir ficar porque não conseguem cumprir as filigranas das leis e dos regulamentos que exigem. E, ao mesmo tempo, faço a pontuação de que parece que esse cuidado é um pouco seletivo. Porque se você ficar, e aí volto de novo a Coney Island, a minha Coney Island, volta a Mato Grosso, se você chegar às margens do rio Cuiabá e ficar não menos que 20 minutos, não mais que 20 minutos, você vai ver descendo um sofá, uma geladeira velha, alguma coisa em direção ao Pantanal. E se você for ao Pantanal, você vai ver alguma garrafa PET, você vai ver que 50 municípios derrama esgoto in natura dentro do Pantanal. Pantanal que você vê cantado em verso e prosa, nas fotos, que é um paraíso, um patrimônio da humanidade. 50 municípios jogam esgoto in natura. Eu não vejo uma palavra do IBAMA com esses municípios. Eu não vejo um fiscal. Eu não vejo nada sendo discutido a respeito disso. Mas eu vejo ações muito pontuais a respeito de licenças de estradas que já existem. Eu vejo ações de travamento de obras que já estão há 50 anos, por exemplo. Esse dia o DENIT tentou liberar uma rodovia, asfaltar uma rodovia BR-319, por exemplo, que já existe há mais de 50 anos. Multaram o DENIT. E aí eu pergunto, todos os dias, milhares de metros cúbicos de esgoto dentro do Pantanal, in natura. E cadê esse órgão? Então, nós precisamos começar a falar sobre as práticas do Estado brasileiro em relação à sua atuação em relação ao cidadão. E aí me pego ao ponto que o senhor disse aqui. A não criminalização do homem do campo e, principalmente, a adequação da norma ao objetivo central, que é você fixar ele lá e poder ter fazer com que ele produza. Mas queria agradecer a sua presença e queria deixar o tempo para suas considerações finais, doutor Roberval. Obrigado, senador José Medeiros, presidente desta Comissão de Meio Ambiente. Eu quero concluir aqui, iniciando a minha fala, pelo final do seu questionamento. Quando o senhor falou aqui sobre as parcerias, né, no caso específico lá, as parcerias envolvendo os índios, né? Dos índios parecis, né? Isso. As parcerias sempre são benéficas, né? Sempre são bem-vindas, né? E, nesse sentido, eu, aqui na condição de representante do INCRA, eu quero agradecer Vossa Excelência por ter se prontificado aqui de público para se colocando como parceiro do INCRA. Isso é muito bom, a gente vê isso com bons olhos, agradecemos por essa presteza de Vossa Excelência e também reforçar que nós estamos à disposição do seu gabinete, à disposição dessa comissão, desta casa, para os questionamentos, buscando sempre a execução de um melhor trabalho voltado à questão ambiental dos nossos assentamentos. Inclusive, agradecer também, quando o senhor fala de nos apoiar, a gente pode também trabalhar melhor na questão de
dar um reforço melhor a essas parcerias com órgãos federais, parceiros nossos, e dar tanto reforço como qualificação dessas parcerias. Tá? Se Vossa Excelência puder nos ajudar nesse sentido, a gente também agradece. Tá? Sobre a questão dessa polêmica dos assentados em meio a esse corolário de leis, né? Leis ambientais, leis de regulação fundiária, leis trabalhistas, né? Eu só gostaria de fazer aqui uma observação. O INCRA, nós somos muito limitados, a nossa limitação institucional é muito grande nesse sentido, né? A gente foca basicamente nas questões de gestão e regularização fundiária e também na gestão ambiental nos casos em que são nos apresentados, né? E a gente atua nesses casos quando observados no trabalho de campo ou então, muitas vezes, provocados por autoridades, por representantes de entidades que atuam junto ao homem do campo, e a gente faz essa atuação. Mas, assim, a nossa limitação, a nossa atuação é muito limitada, no sentido de que o máximo que a gente pode fazer é emitir uma notificação. Essa notificação, tanto para o assentado, para que ele se adeque à realidade legal, né, da legislação, ou a notificação daqueles invasores, né, daqueles que não são públicos da nossa da reforma agrária, para que eles saiam do campo, para que eles abandonem aquela área. Então, assim, se limita muito a isso. Uma vez isso não sendo atendido por essa pessoa, a gente encaminha para a Procuradoria Federal, para que a Procuradoria promova a ação judicial cabível para que ele seja retirado da área. Mas isso só mediante um processo judicial. Tá? O senhor falou sobre a rotatividade dos assentados, né? Esse é um grande desafio do INCRA. A gente vê hoje como um grande avanço para combater essa questão da rotatividade nos assentamentos e também com vistas à emancipação dos assentamentos, a questão da titulação, que está sendo levada a efeito pelo INCRA, né? A atual gestão tem levado a efeito e deu prioridade para esse tema, da questão da titulação, para que a gente possa resolver algumas questões históricas aí que têm acontecido nos assentamentos. A questão, o senhor citou aqui sobre a separação entre os agentes no campo, né? O INCRA ele identifica esses atores em campo quando ele realiza a supervisão ocupacional. Na supervisão ocupacional, nós temos condições de identificar quem é o cliente da reforma agrária, aquele que preenche todos os perfis da reforma agrária, e identificamos também aqueles que estão lá sem atendimento a esses perfis. Então, mediante uma supervisão ocupacional bem elaborada, a gente consegue ter um retrato fiel dessa situação dos assentamentos e, daí, poder tomar as providências legais cabíveis ao INCRA, né, dentro dessas situações. Lógico, a melhor das situações seria que nós tivéssemos dentro dos nossos assentamentos apenas o nosso público, o público da reforma agrária, mas isso aí é sonhar muito alto, né? E a gente tem limitações quanto a isso, limitação, como foi colocado aqui, de pessoal, limitação da instituição mesmo, para que a gente possa fazer um trabalho de qualidade. E isso demora, não é uma situação fácil. Quando a gente detecta alguém que está de forma irregular no assentamento, isso leva tempo, até porque o desfecho disso é só mediante uma ordem judicial, quando aquela pessoa não aceita, não acata a notificação do INCRA. Então, seriam essas as considerações. Quero agradecer aqui muito pelo convite de Vossa Excelência ao órgão de regulação fundiária, o INCRA,
tá? E nos colocamos à disposição de Vossa Excelência, do seu gabinete, desta casa, e à disposição de todos. Muito obrigado. Nós que agradecemos, doutor Roberval, e dizer que o INCRA tem um desafio muito grande, porque boa parte do interior do Brasil ainda precisa da regularização. Um dos grandes problemas é a regularização fundiária, um dos grandes gargalos, e nós temos ainda situações de conflitos, e, como o senhor mesmo falou, por vezes os servidores são ameaçados por essas quadrilhas que atuam no campo, e nós temos todos esses desafios a serem, desafios ambientais, desafios de toda sorte a serem superados, para que o homem do campo possa continuar ali na sua lida sem ser incomodado. Porque, se a gente notar, parece que a gente mudou tudo para ficar pior do que está. Estou aqui chegou o deputado Valteni Pereira, queria convidá-lo para cá, prefeito Valtinho de Matupá, e o que a gente sente é que parece que mudou tudo para ficar pior do que estava, porque antigamente o homem do campo ele produzia, ficava no campo, e hoje tem todas essas dificuldades. Nós estamos tratando aqui, deputado Valteni, da situação dos assentados, e cito, por exemplo, o caso de querência, que os assentados ganharam a sua terra do INCRA e depois receberam a visita do IBAMA, e hoje estão lá todo mundo encalacrado na possibilidade de perder até as terras, porque estão mandando reflorestar. Eles, quando ganharam, ninguém avisou que tinha que preservar 80%, de repente veio uma lei e falou, não, aqui vocês não podem desmatar tudo, ou tem que desmatar só 20%, e aí está todo mundo irregular. Então, nós estamos tratando justamente, doutor Roberval, prefeito Valtinho, seja bem-vindo, com certeza deve ter os mesmos problemas lá, e eu sei que Vossa Excelência acompanha também essa situação, aqui estamos numa audiência pública, fica à disposição para falar também aqui sobre o tema lá do Estado de Mato Grosso. Senador Medeiros, presidente desta importante audiência pública, também o Roberval Lopes da Silva, que é chefe de divisão de recursos naturais. Essa questão é uma questão que nós precisamos enfrentar e resolver, porque, principalmente no nosso estado, o estado de Mato Grosso, né, nos anos 70, ocupar para não entregar. Empurraram todo mundo para dentro da floresta, sem condições mínimas, sem infraestrutura. A gente percebe pelas aquelas fotos que tem em Sinop, no aeroporto de Sinop, tem lá as fotos, né? Muito interessante. Você vê que as pessoas estão chegando lá, é mata pura, né? Os aviões, os modelos de aviões e tudo mais. E isso ocorreu em diversos locais do estado de Mato Grosso, né? Numa legislação daquela época, uma legislação muito tranquila, né? Aí vem uma nova legislação, né, e diz, olha, tem que ter reserva legal, tem que ter isso, tem que ter aquilo. Ok, mas e as estações consolidadas? Como é que ficam? Né? Aí a gente está exigindo de um pano velho a mesma consistência que tem de um pano novo, de um tecido novo. Né? Aí é totalmente adverso, nós não podemos fazer isso. O senador Medeiros está coberto de razão fazer essa audiência. Eu vou colocar aqui uma questão de Cotriguaçu. Cotriguaçu, colocaram lá o pessoal, claro, tem que plantar, tem que comer, tem que sobreviver, né? Então, o pessoal está lá há mais de 30, 40 anos e agora, não, nós temos que tirar vocês porque vocês estão no pé da serra. E pé de serra tem que guardar uma distância mínima do pé da serra com a vegetação. Mas espera aí, e aí, vão me indenizar? Tudo bem, querem me tirar daqui, mas vão me indenizar para eu poder ir para um outro local e continuar produzindo, cuidando da minha família, terminando os próximos dias? Valteni, e sabe o que eu acho interessante? É que eu fui ao Rio de Janeiro de carro. Eu gosto, quando vou viajar, vou de carro, vou ali a 80 por hora.
E aí, quando eu comecei a chegar próximo ao Rio de Janeiro, rapaz, tem casa, parece casa de guacho. Tem casa até pendurada nos morros. Eu não vejo o IBAMA ir ali na Rocinha e falar, ô, tira sua casa daí. Não vai lá. Então, o que acontece? Acabou-se com uma nova legislação sem observar, sem ter esse cuidado com as situações consolidadas, e hoje marginaliza-se todo mundo, porque aí o técnico do IBAMA, o técnico da SEMA, dos órgãos ambientais, do próprio INCRA, pega aquele documento, vai lá fiscalizar, bom, multa aqui, multa para lá, multa para cá, CPF começa a travar, e aí ninguém faz mais nada, ninguém produz mais nada. Inviabiliza o pequeno produtor, inviabiliza o médio produtor, inviabiliza todo mundo. Então, nós precisamos tratar isso com muita sensibilidade, com muita atenção, levantar essas situações consolidadas, que tinha uma legislação própria da época, que foi obedecida, né? E aí vem uma legislação nova, claro, com mais avanços, e tem que ser assim, nós temos que preservar essas áreas. Mas, por exemplo, Mato Grosso, acho que não tem 15%, 20% de todo o seu território aberto. Então, você pode pegar, colocar um parque nacional em compensação a essas áreas, né? Mapear todo mundo e falar, bom, esses daqui estão, vamos dizer assim, em área de preservação permanente, em área ambiental, mas são situações consolidadas, e vamos, então, dar em contrapartida, vamos aceitar em contrapartida os parques tais e tais e tais, ou alguma outra forma de reserva legal. Para quê? Para a gente poder não marginalizar, criminalizar aqueles que foram estimulados pelo próprio poder público, numa legislação anterior, a se comportar daquela forma. Então, eu julgo aqui muito oportuno, muito importante esse debate, um debate extremamente interessante, e que o nosso prefeito, Valtinho Mioto, prefeito de Matupá, deve também, lá no seu município, na sua região, no Vale do Peixoto, conviver com situações como essa, que está sendo aqui debatida, né? O pessoal reclamando, olha, o IBAMA veio aqui, me multou, a SEMA veio aqui, os órgãos ambientais vieram aqui, eu estou com 500 mil de multa, estou com 5 milhões de multa, e se ele vender as galinhas, o porco, o cabrito, o cachorro, o papagaio, não consegue pagar essa multa. Então, é muito oportuno, parabéns pela iniciativa, e nós estamos aqui para contribuir, colaborar, para ver qual é a melhor alternativa para resolver. Muito obrigado pela oportunidade. Muito obrigado, deputado Valtenir. Agradeço também aqui a presença do senador Waldir Raupp, que com certeza em Rondônia também é o mesmo desafio que tem lá. Rondônia tem muitos assentamentos. E nós estávamos tratando aqui uma audiência, senador Waldir Raupp, porque em Mato Grosso nós temos tido casos em que os assentados estão lá, de repente, tinha uma situação consolidada, e de repente chega o órgão ambiental, multa e fala, aqui vocês não podiam ter desmatado tanto, só pode desmatar aqui 20%. O cara já tinha desmatado. E são dois órgãos do governo. Eu falei, o INCRA assentou ele lá, ele está tranquilo, de repente chega multas draconianas. Então, é esse tema que a gente está tratando, e agradecemos a todos os presentes que estiveram aqui. Nós vamos encerrar agora a sessão e vamos começar uma deliberativa, e agradecer o doutor Roberval, agradecer o deputado federal Valtenir. A presidência comunica que a Associação Brasileira de Indústria de Higiene Pessoal, Perfumaria e Cosméticos, João Carlos Basílio da Silva, que encaminha manifestação de compromisso voluntário de se juntar ao esforço mundial na substituição de uso de microesferas plásticas utilizadas em produtos enxaguáveis por outros ingredientes com função semelhante, mas biodegradáveis no prazo de 3 anos, ou seja, até o final de 2021. Encerramos a presente sessão, a presente audiência, e começamos a sessão... E agora passo a palavra para o senador Waldir Raupp, que vai presidir, e agradeço, doutor Roberval.